assisti o primeiro episódio do BL da GMM TV, Minha Profecia Mágica, protagonizado aí pelos nossos queridos Jimmy e Cia. A série terá um total de 10 episódios, com cerca de 48 minutos de duração cada episódio, e com base nessa quantidade de episódio, a gente pode supor que a introdução da história vai ser aí nos episódios 1, 2 e 3. Digo supor porque em alguns lugares eu vi que a série teria 12 episódios, mas no Dramalist está dizendo que serão apenas 10. Vamos ver. O primeiro episódio, como eu sempre digo, é a introdução da introdução. Então, a gente já começa essa história conhecendo os protagonistas, né? O Dr. Tap, que é um médico ali de UTI, que é um rapaz bem cético, que rejeita horóscopo, destino e tudo relacionado a isso, e o In, que é um vidente que acaba prevendo uma série de infortúnios que podem custar a vida do Dr. Tap. A narrativa já traz de cara uma fórmula bem clássica, né, do gênero BL tailandês, que é o conflito inicial baseado nas personalidades opostas dos protagonistas. A gente tem o racionalismo, né, do Dr. Tap contra a espiritualidade do In. E aí, no decorrer da história, alguns eventos vão acontecer e vão aproximar esses dois e fazê-los mudar. Esse primeiro episódio eu achei bem eficiente em vários pontos. Como, por exemplo, ele estabelece a química entre os protagonistas já de cara. Inclusive, o uso do flashback muito bem utilizado aqui. Ouviu, Memória de Iraty? O flashback aqui, ele não é utilizado como uma justificativa, mas como um meio de aprofundar aquilo que o espectador já notou. Eles também já nesse primeiro episódio dão uma leve introduzida no contexto familiar de ambos os personagens. Falam sobre a vida secular versus vida do trabalho e já apontam segredos e traumas do passado que provavelmente serão trabalhados no decorrer da trama. Também já temos a introdução dos personagens secundários. O tempo de tela ainda é limitado, mas é justificável, já que eles escolheram introduzir primeiramente os protagonistas da trama. A série é dirigida pelo Natapong, que também dirigiu Gap, dirigiu The Sign, ou seja, um bom diretor. E o roteirista é o Nine, que também foi o roteirista de Last Twilight, ou seja, outra pessoa que trabalha bem. Outra coisa que ficou muito clara já nesse primeiro episódio é que a série adota aquele estilo visual bem característico das produções da GMM TV, com uma paleta de cores vibrantes e com cenários alternados. A direção de arte fica aí por conta do Chai Chai e também, né, foi diretor de arte de Vice-Versa e de Your Sky e de Theory of Love. E o destaque do seu trabalho nessa produção, pelo menos para mim, está nos detalhes visuais, pois eles reforçam ali muito o contraste entre os protagonistas. É só observar as cenas onde os dois aparecem. Hospital versus universidade, ou então a casa, né, do Tap versus a casa do Im. Os elementos contrastantes estão muito presentes em cena. A cinematografia utiliza enquadramentos bem convencionais. Planos médios, close-ups ali para capturar a expressão facial, especialmente em cenas de confronto entre o Tap e o Im. A iluminação é suave, com tons mais quentes nas cenas do Im, criando, né, essa aura mais mística, enquanto os tons mais frios dominam principalmente as cenas do Tap, exatamente para refletir a sua racionalidade. No entanto, a edição ela é um pouco irregular em alguns momentos, sabe? Ela tem algumas transições um pouco abruptas. Isso já é algo que se repete nas produções da GMM, e isso sempre reflete duas coisas: a rapidez em entregar o projeto, e nesse caso em específico, se for realmente uma série de 10 episódios de 48 minutos de duração, a necessidade de condensar a história. Designer de som funciona. Talvez tenha pesado um pouquinho a mão em alguns momentos com a intenção de trazer suspense, talvez. Na sequência do acidente, a gente tem efeitos sonoros genéricos? Tem. Mas também não é nenhuma novidade. Atuações. Então,
eu não vou falar sobre atuações ainda, tá? Eu vou deixar mais pra frente, porque eu quero observar um pouco mais. Mas, em resumo, é isso. A gente teve uma introdução de história, uma introdução de introdução muito boa nesse primeiro episódio. Entregaram humor, flerte, suspense e a promessa de um romance interessante. É até que sólido. Mas me digam vocês, assistiram esse primeiro episódio, o que vocês acharam, qual é a expectativa de vocês para os próximos. Comentários estão aí para vocês também poderem falar.